Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Ambidestra. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, colocar no sininho, né, para receber os episódios aqui, as novidades em primeira mão. E nessa sétima temporada, a gente está falando aqui, só para resgatar e relembrar um pouquinho, das 5 disciplinas de Peter Senge, né? Na verdade, a gente usa ele, né, como uma inspiração para os episódios que a gente está fazendo nessa sétima temporada, que trata sobre transformação organizacional, flow organizacional. E hoje a gente vai falar de mais uma das disciplinas aqui, que é a da visão compartilhada, né? E para a gente abrir esse assunto, quem teve a oportunidade de assistir o documentário A Noite que Mudou o Pop, da Netflix? É sensacional. E é incrível a gente ver como a música conseguiu reunir estrelas da música com o objetivo de combater a fome na África, mostrando como uma visão compartilhada pode unir pessoas de diferentes áreas e talentos, e também inseguranças e egos, né? Em torno de uma causa maior. Todo o processo de composição e gravação, liderado pelo Lionel Richie, né, e o Michael Jackson, fala sobre essa importância de alinhar os esforços individuais em direção de uma meta coletiva, única, né, onde cada participante teve clareza da sua contribuição. E a empatia também foi um processo muito poderoso, assim, para a ação coletiva. E o propósito emocionalmente poderoso engajou todo mundo, né, para fazer esse processo, esse projeto, esse grande projeto juntos. É isso aí, tem muito mais histórias super incríveis, né, gente, sobre os bastidores ali dessa iniciativa, que foi o USA for Africa, né? E a música maravilhosa, We Are the World, que foi lançada ali no dia 7 de março de 1985 e vendeu 7 milhões de discos e arrecadou 60 milhões de dólares. É justamente isso, né? A visão compartilhada, que tem um papel fundamental na gestão de mudanças, em todo o processo de aprendizagem organizacional, né? É ela que estabelece esse senso de comprometimento do grupo, onde todo mundo tem um propósito comum, justamente o que aconteceu lá, né, ao redor daquele grande evento. E é ela que inspira também as ações concretas, né, que une as pessoas ao redor de algo significativo e vai amplificando esse impacto e a eficácia das iniciativas. Bom, mas implementar uma visão compartilhada pode ser bem desafiador, né, para as organizações e para as lideranças também, que têm um papel central em tudo isso. E para falar sobre isso, a nossa convidada hoje é a Cláudia Kern, uma das mais admiradas executivas da saúde. A Cláudia tem mais de 30 anos no setor. Na DASA, ela é CEO do Alta Diagnósticos e diretora de negócios nacionais. Ela também construiu uma reconhecida carreira de conselheira e membro de comitês diversos. Ela é membro do Mulheres no Brasil no ativismo pela causa da inclusão e da equidade. É conselheira e mentora do programa Winning Women, da EY, e conselheira do grupo MFN, que é o Mulheres Fazendo Negócios. É membro da WCD, Women Corporate Directors, e foi eleita há 4 anos entre as 100 maiores líderes do Brasil e eleita das 100 líderes da década pelo grupo de mídia. Tem paixão em formar pessoas que transformam a saúde, gestão e governança nas companhias. Super bem-vinda, Cláudia. Muito bacana ter você com a gente hoje aqui. Obrigada, obrigada, super obrigada. Em primeiro lugar, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu acho que quando a gente fala de liderança e traz o nome ambidestra, é muito legal, porque não dá para a gente pensar uma liderança transformadora sem hoje estar assim. Então, eu sempre falei para vocês que o nome é muito feliz, né? E eu acho que vocês duas trazem isso com muita verdade. E no meio do papo, mais gostoso ainda. Então, eu estou super feliz de estar aqui com vocês e agradecida pela oportunidade. Ai, que delícia! A Cláudia é conselheira ali de um dos nossos clientes, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco do ponto de vista dela, né? Sobre liderança, sobre cultura, sobre estratégia, e foi isso que nos inspirou a convidá-la para cá, porque acho que você tem bastante para inspirar as mulheres e os executivos e as organizações aqui no Brasil, né? E aí, para a gente abrir esse papo, Clau, a gente sempre abre com a pessoa se apresentando um pouquinho, né? A nossa convidada. Então, contar um pouquinho da sua jornada, porque você viveu várias realidades nesse mercado de saúde, que vem se transformando demais.
e tem um pé super forte na tecnologia, né? Então você que é uma pessoa super conectada ali também, a essas transformações que o mundo está passando. Então conta um pouco pra gente, assim, da sua jornada e os marcos. Acho que a gente tem falado aqui nessa temporada sobre aprendizagem, né? Assim, quando você mais aprendeu, assim, o que que deu ruim, o que que deu bom, se você pudesse trazer um pouquinho nessa sua fala. Legal. Então, bom, eu sou filha de dois alemães que saíram da Segunda Guerra e se encontraram no Brasil, casaram no Brasil. Então, meu primeiro ponto que eu acho que deu bom é que deu match em duas pessoas que vieram do mesmo país, sofridas também por conta do nazismo, né? Nós somos judeus e quando vieram, se conheceram já adultos. Então, os valores que eu tive dos dois, né? Minha mãe com 95,4, quase 95,5, é viva, meu pai já se foi, mas um inspirador para mim, meu grande inspirador, foram os valores de tudo que está na minha cabeça e no meu coração vão ficar comigo e vai ser meu legado. O resto, se eu perder, se eu ganhar, tá tudo bem, né? Então, aqui a gente está falando de milhões ganhos com a música, né? Um exemplo que ali trouxe, muito bom, muito legal, mas muito mais os valores que isso trouxe no compartilhamento e na causa na época, né? E eu acho que é isso assim, o que deu muito bom foi o que eu aprendi sempre com os meus pais e a inspiração que eles têm para mim desde a minha infância. Eu era uma garota muito levada, muito daquelas que eu falo que eu fazia jus às minhas sardinhas. Então eu fiz muita molecagem de criança, né, de me quebrar, de subir em árvore, de cair, disso, daquilo, mas tive uma infância deliciosa, livre, muito ao ar livre, o que me permitiu também, talvez a segunda questão que eu tenho muito forte, que é amar a natureza. Eu tenho uma paixão muito grande pela natureza, pelos bichos, pelo verde, por plantar, por pôr a mão na terra, né? E eu acho que a adoção do Brasil como país para os meus pais faz para mim, mesmo tendo já ficado fora, voltado, dar ao Brasil o que o Brasil deu a eles, que foi a possibilidade, né? Eles perderam a infância, eles ganharam no Brasil a possibilidade de crescer, de fazer família e de serem felizes. E eu tento devolver para o Brasil, através do que eu dou para as pessoas, tudo isso. Então, eu acho que isso foi tudo que deu bom. Gostar da saúde, não tinha ninguém da saúde na minha família, e eu era aquela, eu conto isso, todo mundo que pergunta a história, por que você entrou na saúde? Eu falo que eu quebrava os braços e as pernas das minhas bonecas, eu era mais da bola do que da boneca, e jogava metiolate achando que eu estava cuidando. Eu acho que ali já tinha uma coisa de cuidar, e o cuidar sempre foi algo que vem de dentro para fora para mim. Cuidar das pessoas de alguma forma. E então foi assim, através de histórias de inspiração, que eu decidi fazer o que eu fiz, entrar na área de diagnóstico, de laboratório. Não foi uma coisa planejada, pensada no sentido de que é assim que eu vou ganhar dinheiro ou é assim que eu vou fazer minha carreira. Foi por amor, por paixão, é isso que eu quero fazer. E eu tive todo o apoio dos meus pais quando entrei na faculdade, quando eu quis estudar e trabalhar, e aí eu ficava, sei lá, 12, 14, 15 horas na faculdade, e sempre tive apoio deles, eles sempre me deram essa possibilidade. E aí eu tive também a oportunidade de grandes líderes, eu nunca tive uma líder mulher, né? Queria fazer essa observação, mas eu tive líderes homens sensacionais. E eu trabalhei em lugares muito legais também. Trabalhei no Albert Einstein, que é um baita hospital, e já era na época. Tive a oportunidade de ir para fora do Brasil e conhecer outras coisas. Ser ousada também de sair de um lugar que era um porto seguro, como o hospital, e buscar outras oportunidades. Trabalhar com pessoas inspiradoras. E tive encontros, aquela coisa de você trabalhar bastante, né? E ao mesmo tempo ter uma sorte de conhecer líderes como o Edson Bueno, que foi o dono da Mil, que depois fez outros empreendimentos na saúde, dos quais eu participei, que foram maravilhosos e grande escola para mim.
No meio de toda essa jornada, eu acho que o que deu ruim foi que, quando muito jovem, eu não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz, mas talvez eu pudesse ter mergulhado mais e aprendido mais em algumas áreas. Eu fui uma microbiologista que gostava do que fazia, mas chegou um momento que eu virei para a gestão, porque eu me apaixonei pela gestão. Não sei se foi ruim ou bom para mim, hoje eu fico super feliz pelo que eu fiz, mas eu gosto muito dessa outra vertente. Então, eu não sei se isso foi ruim ou bom, mas talvez eu tenha um gostinho de, será que se eu fosse eminentemente técnica, como que eu estaria, né? Sempre a gente se pergunta, quando tem decisões, que você tem escolhas, né? E todas são feitas de escolhas. Que mais deu ruim? Como mulher, eu nunca sofri assédio, mas preconceito de não virar liderança, de ter pessoas que foram promovidas, não porque eram piores ou melhores, mas foram escolhas de, muitas vezes, as empresas que eu trabalhei serem, sem perceberem, de forma inconsciente, machistas, né? Então, eu acho que esse é um ponto de aprendizado meu. E o outro foi que, hoje, como CEO, eu tive que me esforçar, já adulta, para aprender muitas coisas da área financeira, de entender números, que não era a minha formação. E aí, se eu tivesse feito isso mais cedo, talvez eu estava até mais cedo em outros patamares. Eu diria que eu inspirei, transpirei, mas transpirei muito para poder aprender. Mas coragem é uma coisa que me acompanha. Então, eu falei, se eu não sou tão boa nisso, eu vou aprender. E aí fiz finanças para não financeiros na Sampo e fiz outras coisas para poder estar pronta e me assessorar de pessoas muito boas que me traziam complemento ao que eu não era tão boa, né? Eu acho que, como aquecimento do nosso papo, foi um pouco disso. A minha vida em conselho veio depois, quando eu comecei a assumir alguns conselhos de entidades de saúde, e chegou um momento que eu falei, por que não eu ajudar as empresas a mudarem as estratégias e a serem longevas, e não só trabalhar nas entidades de saúde, como eu sempre, há 12 anos, trabalho, e não deixei de trabalhar, porque é um propósito, mas a visão de poder contribuir com empresas, com talvez os meus talentos, as minhas vocações de transformar marcas, de inspirar pessoas, de mudar estratégias, de criar novas dimensões de mercados onde uma empresa enxerga só foi talvez a minha última grande empreitada, da qual hoje eu trabalho bastante e gosto muito do que eu faço. E é onde a gente se encontrou. Pela segunda vez, né? Porque a gente se não é? encontrou a primeira Verdade. vez. Muito legal. E sempre inspirador, assim, eu me admiro e com certeza, assim, parabéns para quem tem coragem de fazer transições, né, nas suas carreiras. Acho que, assim, uns anos atrás eu fiz um programa, né, que chamava Como Encontrar o Trabalho que Você Ama, né? E tinha pessoas de 20 até, sei lá, 65 anos na sala, e a gente discutia justamente isso, né, de que talvez a gente vai ter 3, 4 ou 5 carreiras na nossa vida, e por que não, né? Então, mesmo a pessoa que está ali começando, né, escolhendo talvez o caminho dela, ela não vai escolher aquilo para sempre, né? E tantos outros que estavam lá na sala com 50, 55 recomeçando. Mas, enfim, trazendo aqui para a vida, né, da Alta, e também acompanhando aí a trajetória como cliente, né, a referência que a Alta se tornou no mercado, com certeza, eu acho que em experiência, encantamento, talvez seja a palavra para mim, assim, como paciente, como cliente, né? E você foi muito intraempreendedora nesse processo, com certeza, de construção dessa referência que a Alta representa hoje aqui no Brasil, né? Como que você, Cláudia, inspirou todo mundo, né, numa mesma visão, numa mesma direção, então, para acreditar nesse projeto, assim, tanto quanto você? Conta pra gente. Bom, falar de Alta para mim é como falar de um filho, né? Porque eu falo que eu gestei desde a concepção, e Alta não tinha nome ainda. Então eu vou começar a história com um projeto
que não tinha nome, né? É muito fácil hoje a gente falar de Alta, porque são 12 anos em que efetivamente a gente criou uma marca que é referência. E a gente se orgulha muito disso de forma humilde, mas ao mesmo tempo com uma paixão muito grande. Mas o projeto era eu talvez já sabia que eu tinha uma veia empreendedora, mas eu não conhecia o que era intraempreender. Eu tinha feito coisas nas empresas que eu trabalhei, projetos, mas eram todos como projetos. Esse foi um sonho maior mesmo. E aí, quando eu compartilhei o sonho com minha liderança, eu vi o olho dele brilhar. O meu brilhava ao falar, eu sentia isso. E eu sentia que eu estava transferindo isso para ele. E ele falou, não é hora ainda, mas vamos fazer. E eu fui quase que chamada de doida, porque era um projeto que ia ter um investimento grande e o retorno desse investimento era um pouco mais longo do que o retorno do que a empresa tinha, das marcas que a empresa já tinha. Então, é um pouco maluco você fazer isso, mas levava a empresa num momento específico para um patamar que a empresa não estava, nesse nicho, e também cascateando para os outros, para as outras marcas, porque trazia a tangibilidade da confiança e de uma estrutura de segurança médica, técnica e de operação muito grandes. Então, o que eu acho que você que é empreendedora ou empreendedor que está ouvindo a gente pode puxar disso? Que foi um sonho mesmo. E que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. E eu sou uma realizadora, não adianta só sonhar, né? A gente estava falando aqui das disciplinas e visão. Não adianta só você ter visão. E vocês começaram falando isso. Executar, realizar uma visão é construir uma ponte entre algo que você tem que ter a certeza de que você quer, de que pode existir, mas você não tem a certeza se ele vai dar certo. Esse sonho pode não dar certo. E aí, o teu grande trabalho como realizadora, planejadora e como liderança é medir os riscos, fazer pequenos aquários de teste de que o teu sonho pode ser maior do que só tua POC, vamos dizer, ou o teu MVP, tanto faz como você quer chamar, mas o teu teste bem-sucedido, se ele for bem planejado, e aí eu acho que planejamento de um empreendedor, mesmo para uma startup ou dentro de uma empresa grande como eu estava, tem que ser importante. Então, eu fiz pesquisa de mercado muito bem feita, né? Não foi a Cláudia que fez, eu tive muita gente que me ajudou. Fazer times que te ajudem e construir essas pontes com pilares, atributos que sejam alicerces não só para o teu teste, e sim dali para a construção e efetivação da marca ou do projeto ou do que você quer. E quanto a contaminar, contagiar os times, a primeira coisa é você saber selecionar as pessoas certas. Então, eu acho que nesse momento não é o mais competente, não é o mais inteligente. Eu não sou a pessoa mais inteligente, mas quando eu tinha aquele sonho, a minha energia tinha que estar 100% dedicada a escolher pessoas que tinham, no mínimo, dentro de si, os atributos que caberiam dentro da marca, que se encaixariam com a marca. Eu não tinha marca alta ainda, mas eu sabia dos grandes pilares que eu queria construir. Então, as pessoas que eu convidei para estarem lá, algumas já trabalhavam comigo e eu enxergava isso nessas pessoas, e algumas eu testei, algumas não deram certo. A gente tem fracassos e aprendizados também. E saíram. E outras se encaixaram perfeitamente, se apaixonaram. O outro ponto que eu acho fundamental sobre contagiar, e eu falo contagiar porque eu sou uma ex-microbiologista, né? Às vezes, a infecção ela fica latente, ela fica lá quietinha, a bactéria fica quietinha.
quando ela vem com tudo. E se não tiver um antídoto, que é um antibiótico, ela toma conta mesmo. Eu acho que é um pouco da dimensão de como o mercado também estava naquele momento. Então, eu tive também uma visão de o que eu queria fazer, quem eu queria trazer e como o mercado seria receptivo ao projeto que eu queria fazer no momento em que as dependências de players maravilhosos que estavam no mercado existiam e o mercado suscitava por perder esta dependência. Então, foi uma união de como enxergar o mercado, como enxergar o seu sonho e transferir para as pessoas e, por último, talvez para amarrar todos os pilares, a disciplina da execução. A disciplina é fundamental. Então, se eu falei para a empresa e me comprometi como líder, olhando todas as viabilidades, o investimento que eu iria fazer, mesmo correndo um risco, que risco isso ia ser para mim e para a empresa como um todo? Se não desse certo, o que eu iria ter como plano B? E também, se desse certo, o que eu iria fazer com isso, eu consegui transmitir para as pessoas. Eu tenho gente até hoje que estava no comecinho, tenho médicos, eu tenho gestores, eu tenho gerentes, eu tenho diretoras no time que estavam nessa concepção e lembram quando eu fui chamada de doida. Você vai gastar muito mais do que o retorno que eu tenho contra a marca. E hoje falam, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma aceitação muito boa do mercado, e aí as grandes operadoras que sabem o quanto que a gente trabalha de forma pertinente, de forma a ajudar elas a reduzir fraude que existe em todos os aspectos, e a gente ajuda isso, de forma a trazer segurança e qualidade para o diagnóstico do paciente, que 70% das condutas médicas são baseadas em exames. Então, a responsabilidade nossa é tão importante. E, por último, amarrar tudo isso com uma tecnologia de ponta, ganha-ganha para o paciente, para o médico e para a operadora, porque é mais eficiente, reduz risco de radiação, mais eficiência, porque você não tem que repetir um exame, e 500 mil coisas que estão agregadas a isso, e para amarrar tudo isso, um serviço que a gente se orgulha muito. E aí você como cliente, que bom, né? Fiquei sabendo que quando eu soube que você é cliente, por quê? Porque o encantamento, quando eu ouço como foi a receptividade, como foi dentro da sala, como foi o café, como foi cada ponto de contato, não é um segredo de não repetir um copy-paste da cara de uma sala ou de uma recepção. Não é isso. Fazendo uma analogia à Disney, é uma magia, né? É quase como a magia da Disney que todo mundo fala. Não é a roupa, não é o personagem, é tudo que acontece ali dentro. E é isso que a gente tem no Alta hoje. Então, as pessoas se contam. É engraçado que hoje, quando eu falo, eu vejo que a contaminação boa, né, da virtuosa, ela é dessas pessoas que estão desde o começo comigo, e elas hoje eu não preciso falar, elas falam, o paciente fala, a operadora fala, o empresário fala. Então, é tão gostoso ouvir isso, é tão interessante ver o interesse, a pergunta que às vezes não está ligada só ao diagnóstico, o que eu posso ir, aonde eu posso ir, que eu tenho a mesma segurança que eu tenho aqui, e tudo isso nos encanta muito, porque casa com a dimensão que a gente queria e com a ousadia. Eu acho que o ponto foi, a gente foi ousado, e todo mundo que sonhou comigo está sendo ousado junto, e a gente tem 12 anos fazendo uma marca que eu me orgulho muito do legado dela. Muito bom. Então, você falou de alguns elementos aqui super
inspiradores, né? Quando a gente pensa, então, de construir essa visão compartilhada, né? Você falou, ampliou o repertório, trouxe um sonho grande, com dados e fatos, né? Não só o sonho, mas também, de fato, se aquilo poderia ser feito de verdade, né? Então, trouxe fatos e acho que essa questão do seu poder de fala, de engajamento, de comunicação, para envolver as pessoas de fato nas mensagens certas ali, né? Nesse sonho grande junto. E a capacidade de execução, que é o que você falou, faz pequenos experimentos, você tinha uma credibilidade, você tinha uma reputação ali de tipo, meu, daqui que eu vou realizar, né? Eu vou lá e vou fazer. Então, essas são as habilidades aí do empreendedor, que é muito importante, né? O visionário executor, né? Que você foi comentando aqui. Muito bom. E aí, Klaus, só que assim, a gente está vivendo num mundo cada vez mais polarizado. E tá cada vez mais forte isso. Vamos ver onde isso vai dar, né? E aí tem uma chave do jogo aqui quando a gente fala de visão compartilhada, que não é simplesmente juntar as visões individuais de cada um, mas é de fato fazer com que todo mundo acredite na mesma coisa, né? De fato que todo mundo compartilhe de uma mesma visão. Isso envolve modelo mental, envolve a cultura, os valores de cada um, né? E é bastante desafiador, assim. Na sua visão, assim, como é que, nas suas experiências e tudo mais, como é que você fez para desenvolver times mais colaborativos? E a gente, em alguns episódios passados, a gente falou sobre confiança como a base de qualquer mudança e transformação, né? Então, times de fato colaborativos, vulneráveis e que constroem esse ambiente de confiança para acreditarem no mesmo sonho juntos, né? O que que você traz aqui de ideias sobre esse ponto? É, eu já caí em algumas armadilhas em relação a isso, e eu acho que é importante trazer aqui para as pessoas, porque eu sou muito exigente comigo mesma e, naturalmente, com essa execução, né? E aí você trazer confiança e colaboração para um ambiente de muita exigência parece dicotômico, né? Mas não é. Por que não é? É aí que eu acho que tem um pouco da ambidestria. Se você trouxer times que querem executar bem algo e ter o entregável bem claro, você precisa ter o dado, a métrica e acompanhar. Então, o meu ponto é, hoje eu não estou todo dia como eu estava, inclusive escolhendo quem trabalharia até a ponta, o cafezinho, quem ia limpar a unidade. Eu cheguei até um pedaço, um tamanho do alta, a ajudar a escolher cada um. Agora, formar bem as pessoas que sabiam fazer isso com o mesmo formato, que a gente desenhou um modelo para fazer isso, não era um modelo trivial que todo RH faz, exatamente para trazer todo mundo junto. Eu tinha no mesmo time, no dia da seleção, um médico, um coordenador e a pessoa que ia servir o café sendo escolhidos. Por quê? Porque essa multidisciplinariedade, a colaboração, ela tem que estar desde o dia da seleção. Ela não pode estar fragmentada como é o modus operandi, o mindset do mercado, especialmente da saúde, que é tão fragmentada. Por conta disso, foi um modelo disruptivo. E essa ambidestria vem junto, eu falei um pouquinho dos atributos, falei tecnologia como um deles, com desenhos, que mesmo que eu não tivesse a tecnologia ou o sistema prontos para esse modelo que eu queria, vamos trabalhar como se eu tivesse isso pronto, mesmo que no Excel, mesmo que na mão, mesmo que treinando, mesmo que na fala com as pessoas, mas a gente tem que construir o modelo. E para mim, a ambidestria tem a ver com isso, não tem só com a inovação tecnológica, ela tem com a inovação de mindset, de mudança cultural, de como eu vou mudar a forma que eu vou criar. O primeiro ponto, que eu falo muito desse tema, infelizmente não tem tradução, é accountability. Então, dar autonomia para o time, cria essa visão de confiança e a execução com disciplina quando você traz o dado, a meta e a accountability deste grupo com autonomia. Então, eles têm a liberdade de se cobrar, mas usando a melhor forma e inovando com modelos diferentes do que foram até agora. E aí tem uma cultura que não existe na saúde,
e que precisa existir, e tem uma linha tênue que separa poder fazer ou não, que é a cultura do erro. Eu poder errar na saúde é quase que um pecado, porque eu posso estar num limiar de interferir, impactar a vida ou um diagnóstico ou algo de um paciente. Então eu tenho que saber até onde eu posso errar, até onde eu posso mexer com um modelo que não tenha esse impacto. E é aí que eu acho que a gente estabeleceu uma cultura diferente e que pôde trazer nessa polarização que é difícil, e aí a gente olha isso na política, olha isso nas empresas, olha isso na diversidade, olha isso em todos os projetos. Então, se as pessoas já entram num mindset, não posso errar, eu não posso fazer isso, você já cria pessoas que não vão atuar de forma diferente. Quando você traz essa possibilidade, você traz a possibilidade de, se errar, a gente conserta. Não pode errar ali, ali não pode ousar, mas aqui pode ousar. Então, se você definir esses territórios e trouxer accountability como pilar mestre de todo mundo aqui, eu sempre falo que a gente deixa de ter o contrário de accountability, que é o termo que eu sempre falo que esse não cabe com quem trabalha comigo, que é desculpability. Eu brinco e falo, desculpability não vale para ninguém. Então, não dá para dar justificativa. Se tem um problema, vamos buscar uma solução. Eu acho que aí a gente quebra a polarização e traz pessoas que se destacam por falar, é aí que eu quero, porque aqui eu vou crescer. Eu tenho orgulho, porque meu time, esteja comigo ou em outras áreas, cresceu, né? E cresce. E é isso que eu acho. Eu acho que é essa cultura dessa liderança que muda. E não pode ser só comigo, tem que ser com os times deles também. Perfeito. Não, muito bom, né? E essa história da dependência na liderança realmente tem que ser quebrada, né? Estava até lendo agora o livro mais recente do Adam Grant, né? Que ele fala sobre o potencial oculto, né? E ele conta que às vezes tem um atleta que se machuca e sai do jogo, e aí, na verdade, o time cresce quando esse atleta, que é o atleta principal, sai. E acho que o líder também ele tem que ter essa consciência, né? Do quanto que, ao sair do jogo, o time cresce. Então, exatamente essa definição aí que você está trazendo. E acho que é tão difícil, né? Porque as culturas das empresas muitas vezes não fomentam que esse líder não seja a estrela do time. E Bom, é, existe o medo do líder, né? Eu com vou ser certeza, considerado é. um bom líder se eu deixar alguém melhor que eu? Eu vou ser considerado um bom líder se meu time errar? É, Então, assim, o líder tem que pensar que ele tem que criar gente para ele não estar, né? Eu acho que se tiver esse exatamente. pensamento, é o melhor que tem. Perfeito. Bom, falando de conselhos, então, né? Que você foi falando ali um pouquinho o que te atraiu para essa questão de ocupar essa cadeira, de trazer essa visão de transformação estratégica dentro dos negócios e tudo mais, né? E a gente está aqui mais próxima de você nesse contexto também, é, essa atuação, né, que transforma modelo de governança, né, as boas práticas que as empresas têm que adotar, sejam elas menores ou maiores, enfim, né? Traz um pouquinho aí da tua experiência, onde que você acha, né, que elas têm errado ou acertado, né, onde tem falhado alguns pontos aí com relação a questões de gestão da mudança, né? Porque acho que o conselho também tem esse papel de antecipação, né, desse olhar de, tá, o que que a gente tem que olhar de forma mais sistêmica nessa transformação que vocês querem se propor a fazer, né? Então, quais são essas falhas que você vê que a gente pode evitar, né, em gestão de mudança e governança nessa tua atuação de transformação de estratégia? Em primeiro lugar, eu queria separar o que é o associativismo do conselho de empresas. Acho fundamental o associativismo, ou seja, você estar em entidades que representam o seu setor. Você ganha com isso, porque você ganha uma visão não micro, não do seu umbigo, do que é sua empresa ou o setor que você trabalha como entidade, seja você médico, enfermeiro, administrador, engenheiro, etc. E você passa a ter um olhar do setor. E muitas vezes você passa a ter uma paixão ou uma gana para transformar o teu setor.
Eu sou orgulhosa de coisas regulatórias que eu ajudei a transformar para a saúde, seja no legislativo, seja no parlamento, aonde a gente foi buscar, porque a gente conseguiu trazer e tirar, você falou de ego, né? Tirar o ego e a competição da porta para fora, que foi meu primeiro lema como presidente de uma associação de medicina diagnóstica, para trazer quem era competidor e que não olhava, só olhava para o seu umbigo, a um olhar de setor, e como a gente ganhou com isso. Hoje mesmo eu estava numa reunião e alguém falou, puxa, eu estava lendo o painel da Abramed, como traz dados. Essa pessoa, não, eu falo, bebe a pinga, mas não sabe os tomos que a gente toma, né? Para criar esses dados, hoje nós estamos no sexto, sétimo painel, mas para criar o primeiro painel, foi quase uma luta ferrenha. O dado é meu, eu não dou, eu não dou, eu não dou. Hoje é um dado compartilhado que representa o setor, que o mercado financeiro, que o mercado de saúde usa. Então, o primeiro ponto que eu traria é que conselhos de entidades setoriais são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer indústria, de qualquer área, porque eles não olham para a empresa ou para a pessoa, eles olham para o setor. E aí eu atuei muitos anos nesses conselhos para entender que empresas muitas vezes não se transformavam, e aí você perguntou, e é muito isso, porque eles estavam olhando para o seu umbigo, para o seu resultado, e não olhavam para a visão sistêmica, estratégica que essa empresa representava dentro de um mercado. Então, a criação de conselhos, seja empresa de capital aberto, e a grande maioria no mundo são empresas de capital fechado, que nem sequer suscitavam ter conselhos, sejam eles conselhos consultivos ou de administração, as pessoas não tinham e não têm, algumas ainda, o entendimento do quanto isso transforma uma empresa. E isso me encantou, aí eu fui me formar. A primeira coisa que eu gosto de fazer para poder contribuir é entender. Aí eu fui, fiz o curso no IBGC primeiro, para me formar conselheira, para poder olhar para essas empresas, e entrei num programa muito legal que tem no IBGC, que é o PDEC, Programa de Diversidade em Conselho. Eu tive a sorte de ter um mentor muito diferente de mim, isso também é muito legal, diz respeito a essa transformação das empresas, e eu ouvi muita coisa, coisas que no início até me machucaram, tipo, não é assim que você vai, não é assim que você não vai fazer, mas que depois de eu amadurecer, eu falei, não é ser machucado, é ser inspirado. E aí eu usei tudo aquilo para construir como eu queria a minha carreira de conselheira, que eu queria transformar empresas que tinham uma oportunidade, mas que casavam com os meus valores, seja eles de empreendedorismo e inovação, mas que tinham que criar marcas que geravam paixão. Eu fiz um curso uma vez nos Estados Unidos de marcas que geravam paixão, até hoje eu lembro disso. De alguma forma, eu com esses conselhos que eu comecei a sonhar, eu fui me formando, participei de seleções de alguns conselhos, tive convites de alguns, e me encaixei em algumas empresas que eu achava que eu podia contribuir mais. Aí gosto de estudar, então da mesma forma ouvi do meu conselheiro, do meu mentor, você se formou no IBGC, que bom, mas agora vai para fora, conheça modelos de conselho americano, europeu. Fui, me certifiquei conselheira em Harvard para entender um pouco diferente do Brasil, como era, as grandes discussões, e Harvard trabalha sempre cases, então foi muito rico entender através do curso de certificação todos os cases que a gente discutiu. Você ganha experiência com isso, e com isso eu aplico isso nas empresas que eu estou conselheira hoje. Algumas eu sou membro do conselho, outras eu estou em comitê, que os conselhos das empresas também têm comitês, e outras, como aqui vocês e eu temos o prazer de ter como
como participação, eu estou presidindo o conselho, criando essa governança, criando essa vertente para que a empresa seja longeva, cresça diferente e trabalhe dessa forma, a olhar a sustentação e o crescimento, mas olhar como ela vai inovar, como ela vai crescer, que mercados, que portfólio ela pode trabalhar, pensar fora da caixa, com um novo mindset e saber trabalhar os dois de forma equilibrada. Então, isso para mim é o conselho. Onde eu vejo os conselhos, tua pergunta, que eu acho muito importante, do futuro. Eu acho que a mudança e a governança são fundamentais nas empresas, mas os conselheiros e as conselheiras têm que entender que não pode ser uma patota, não pode ser um grupo de amigos, tem que ser pessoas diversas que realmente façam a empresa ir para um outro patamar. Seja de crescimento, seja de longevidade, seja de segurança, de sustentabilidade, a depender do desafio que essa empresa tem. Então, o entendimento do mercado, o conselheiro entender o que a empresa faz. Eu sou conselheira de uma empresa que é uma empresa de soluções gráficas. Ir para a planta, ver como é que funciona a máquina Heidelberg, alemã, gigante, que foi um baita investimento da empresa. Ou entender numa CTC, que é empresa de tecnologia, a pivotagem da empresa, aonde eles podem chegar e como eles podem atuar. Então, isso tudo, para mim, é o conselheiro ou a conselheira do amanhã. Esse conselheiro ou conselheira, entendendo o papel da empresa, sendo participativos, hands out, nose in, efetivos, eles vão contribuir com a empresa, com a sociedade, com o setor e com o seu papel de conselheiro, certamente vão amadurecer e crescer como conselheiros. Eu estou muito feliz com esse trabalho como executiva na DASA e esse trabalho como conselheira. Eles se complementam muito na minha paixão do que eu faço. Muito bom. Trazendo uma tradução aqui sobre o hands out e nose in, né? Então, esse papel que o conselheiro tem que ter de não pôr a mão, né? Então, se afastar o suficiente da situação, né? Porque muitas vezes esse conselheiro ele tem o papel de gestão no mercado, ou teve, né? E ele não pode se colocar na posição de executivo. E o nose in, no sentido do nariz para dentro do negócio, para entender onde que estão os problemas e poder aconselhar efetivamente. No Vai meu lá, caso, eu Didi. sou Hiperlink, executiva, né? importante. Eu sou executiva, então foi uma pergunta que eu fiz na época que eu estava me formando, que era, será que eu consigo ser executiva e ser conselheira? E eu tive respostas muito legais, do tipo, claro que sim, porque você consegue entender como que o executivo está mergulhando a 7, 5 mil pés e você está a 20 mil pés, podendo entender, mas ao mesmo tempo continuando aqui em cima, olhando o que você pode contribuir. Então, acho que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Não, e a gente também fala bastante sobre isso, a gente ministra uma aula sobre ambidestria para conselheiros, né, para futuros conselheiros, e a gente fala muito sobre essa questão de que se não vem de cima, se não vem desse topo, essa visão de futuro, essa visão de longo prazo, não acontece nada, né? Lá embaixo fica todo mundo se matando, né? Então, assim, o quanto o conselho tem um papel muito importante de ser o grande defensor desta visão de exploração, de futuros, né? Porque muitas vezes a gente está vendo o conselho muito preso também ao curto prazo, e é o que você falou, né? Essa diversidade, abrir a cabeça, trazer pessoas novas, oxigenar, porque senão a gente tem sempre as mesmas pessoas com as mesmas cabeças andando pelos mesmos conselhos, e aí a gente tem as empresas falhando nos seus processos de transformação, né? Então é um agente muito importante, né? E você traz um olhar também muito humanizado, né, nesse processo que é muito diferente, né, de uma presidente do conselho que tem olhar no negócio, mas olhar muito humano, tanto quanto, e essa provocação para o futuro, né? Então acho que é um excelente exemplo. E aí, falando sobre essa questão de conselhos do futuro, enfim, só para a gente fechar aqui essa nossa etapa do nosso papo, quais são essas habilidades desse líder do futuro, Klaus? Se você pudesse passar aqui para a gente, sei lá, Pergunta de prova. Essa habilidades pergunta de prova. fundamentais, sem ser aquelas que a gente vê no livro ou nas palestras, não é aquela que você acredita de fato. Acho que algumas a gente já foi falando aqui, mas o que você. Eu acho essa Não. pergunta uma pergunta de prova, né? Porque Tá tudo mudando tanto, né?
Mas eu acho que se a gente está falando de líder, e aqui eu não estou falando de conselheiro, porque eu acho que aqui é líder como conceito global, eu É, acho que você efetivamente tem que gostar do que você faz. Primeira coisa. Então, fazer só para ganhar dinheiro, só para estar presente, eu acho que tira a tua capacidade de liderar com legitimidade. Então, o líder tem que gostar do que ele faz. Ele tem que gostar de liderar e gostar de pessoas. Ninguém vai liderar uma fábrica de parafuso se não gostar de liderar pessoas, para entender a importância do que é um parafuso na vida das pessoas. Então, eu acho que isso serve para qualquer indústria. Segundo, eu acho que a abertura, eu falo de você ser esponja para aprender com humildade, saber que você é vulnerável. A vulnerabilidade, eu acho que é um ponto da liderança. E principalmente de entender sobre as pessoas serem vulneráveis e, ao mesmo tempo, ter a sagacidade. E aí pode ser a sagacidade com um grande conhecimento técnico ou com a assessoria de quem tem que te ajudar a ter esse conhecimento. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu nunca vou deixar de falar que a disciplina, e eu como sou uma executora, uma realizadora, eu acho que o líder tem que ser disciplinado. O líder que deixa e tá bom, tanto faz, que não coloca na listinha de pendência. Hoje mesmo, eu estou devendo um negócio para o meu líder, e eu anotei aqui, final de semana eu vou trabalhar para fazer, que eu estou devendo. Então, essa disciplina tem que existir. O equilíbrio da sua vida profissional, da sua mente, do seu coração e de estar com as suas pessoas e a vontade de aprender constantemente. Eu acho que isso te leva para o outro lado. Quando eu falo aprender, é aprender, inovar, mudar, transformar, melhorar. Então, aí dentro tem melhoria contínua, tem inovação. Eu amo tecnologia, gosto, casei com cara de tecnologia, tanto que eu gosto, eu casei com cara de tecnologia. Então, eu considero que tudo, essas habilidades são fundamentais. As outras, técnica, tudo que se aprendeu lá atrás nos livros, hoje eu considero complementares a essas. Com certeza. Muito bom, estamos aproximando aqui do final do nosso papo. A gente faz um ping-pong. Uma perguntinha aqui e você dá a primeira resposta que vem na sua cabeça, curtinha. E, bom, a primeira, a gente já estava falando aqui um pouquinho sobre a questão da amar o que faz, né? Que leva a gente para esse estado de flow. E a nossa temporada aqui tem esse nome, né? Flow organizacional, porque as empresas também podem entrar em flow. Mas e você? Responde para a gente então. Fica o estado de flow quando? Quero criar um novo projeto. A última coisa que você experimentou fazer pela primeira vez. A última coisa que eu experimentei fazer pela primeira vez. Tocar. Tocar o quê? Fiquei curiosa agora. Piano? Teclado, Ah, porque eu não sou boa de Ah, música. Quando eu era pequena, eu aprendi violão. Eu tenho muita vontade de ter um piano. E aí eu, 2, 3 aulinhas para tentar. E efetivamente, assim, eu poderia falar. Minha conclusão é de que eu sou zero para música, mas eu amo cantar. E meu marido é assim, ele é o que, se você falar, ele canta ou tira a letra no violão, a música no violão de ouvido, porque ele é um autodidata, então eu vou persistir. muito bem. Eu é isso resolvi que eu vou aí, persistir. é isso aí, mindset de crescimento. A gente vai Isso colocando aí, as horas ali, né? Com isso mesmo, certeza. isso mesmo. Mudança é Crescer. Muito bom. E aí, para a gente fechar, dica de leitura, de conteúdo, cursos, você tem alguma livro, né? Aqui, música, sei lá, podcast.
Ó, primeiro eu falo para ver tudo na ambidestra, Isso aí. porque eu sou uma canhota, né? Então, quando eu falo ambidestria, a primeira coisa mais primitiva que vem na mão é a gente poder fazer com os dois, né? Teve gente um dia na vida que foi forçado a fazer isso. E tem gente que pode testar fazer isso. Então, minha primeira dica é ver, de alguma forma, o quanto que você pode ser ambidestro na sua vida, não de forma primitiva, mas de forma normal. Livro, é, eu acabei lendo alguns livros muito ligados a conselho, tem um para os conselheiros muito interessante, da Sandra Guerra, que chama Caixa Preta dos Conselhos, que eu achei muito legal, muito diferente. E tem um livro que eu vou, se vocês me permitem pegar a cola, que eu vou pegar o autor, porque é Sim. bem interessante, que eu vou pegar pelo autor. Espera aí que eu vou, se vocês me permitem aqui, Claro. chama Ranch, David Epstein. É um livro muito legal que traz um pouquinho sobre o seguinte: os generalistas já estudado são os melhores líderes da humanidade, porque eles se assessoram de especialistas e eles não são o the best em todos os assuntos. Então, não se ache burro, você pode ser um generalista e um grande líder. Boa, excelente dica. Muito bom. Muito Clau, super obrigada, foi Hum, demais. que bom! E olha, minha bateria está acabando, eu já estava pegando aqui, correndo, mas eu acho que dá para Foi no gente tempo terminar. Eu certo. quero desejar assim bom. a É. continuidade de muito sucesso para vocês. Acho que o Ah, que vocês fazem com as empresas, eu tive o prazer de estar com a CTC, com vocês, fazendo o trabalho da Ambidestra. E quem nunca experimentou na empresa, eu não preciso fazer propaganda, porque elas mesmas fazem por indicação, mas eu achei incrível e as pessoas, além do trabalho propriamente dito e do conteúdo, as pessoas saíram muito energizadas. Eu tive a possibilidade de estar com eles ontem no Inova HC e eles estão com muito gás, então parabéns pelo trabalho. Ai, ai, nossa, sextou com essa, hein, gente? Ó, vou pegar aqui minha taça para fazer um brinde. é isso Vamos, aí. Muito vamos bom. brindar, vamos Celebrar. brindar. Obrigada. Obrigada, Clau. Então, para Um quem beijo. está acompanhando a gente Uhum. aqui, tem sempre dicas aqui de continuidade com os materiais aqui. Essa dica de leitura vai para o nosso Instagram, ambidestra.soul. Quem está ouvindo aqui no Spotify ou no seu player favorito, tem em vídeo no YouTube. Quem está no YouTube tem para você ouvir no carro, enfim, todas as plataformas. E é isso, a gente se vê numa próxima, então. Até mais. Obrigada, Até, gente. Até obrigada. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.